Na paz do Senhor, que pelos ensinamentos de Jesus Cristo, pelo sangue derramado de Cristo e a intercessão do Santo Filho e Espírito Santo, ao Santo Pai e Espírito Santo, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dê entendimento, sabedoria e inteligência para que eu não blasfeme nem viole a tua palavra. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então a gente pede ao Pai. Jesus é Espírito, Ele vive e reina para todo aquele que crê. Peçamos ao Pai, ao Filho, ou melhor, para levar para o Pai. E diante disso, o Pai realiza segundo o merecimento de cada um. Que nós temos, nós somos segundo as vossas obras, assim diz o livro de Jó. E o mandamento, amai teu Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E vamos interpretar um pouquinho aqui o livro de Jeremias, capítulo 1, e é muito importante, é sobre os profetas, todos os profetas. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 até o 10. E a palavra forte no versículo 10 que diz assim: quando eu mandar arruinares e edificares. O que significa isso? É arruinar. O que é arruinar? Imitar, customizar. E essas imitações geram sobrenaturais e crenças até misteriosas, ocultas, que poucos conhecem, que poucos veem, e fazem só por imitar o outro ou por zombaria, e não sabe o que está fazendo. Essa coisa de imitar e customizar. Não sabe, muitos não sabem que está fazendo uma crença satânica. Pode até... eu não sabia que era por inocência. Mas você está no caminho perigoso. As suas entranhas, a sua alma está no caminho perigoso por causa dessa imitação. Quer ver só um exemplo? É você não saber que o caminho era perigoso, uma rua era perigosa, e você foi por inocência por aquela rua e aconteceu mal. Então, é isso. Imitação e costumes. E acrescentando, que eu estou falando, os reis antes de Cristo, e também Jesus também nos deu livre-arbítrio e nos deu entendimento também. E depois disso é para nós sermos imitadores de Cristo e não imitador de pecadores. Então esse arruinar aí é os costumes e imitações que o povo faz e faziam. Então, quando naquela época os reis utilizavam o que estava errado, todos imitavam. E se o rei, não era que todos não, o rei tentava imitar aquilo para endireitar a pessoa que estava errada. Entendeu? Então é assim. Naquela época, então, que fez Salomão? Salomão, para descobrir quem era a mãe verdadeira do filho, ele disse, pega o menino e divida no meio, parta ao meio. Mas ele matou o filho? Não, ele falou. Mas os reis, eles têm um dom de não ter ódio no coração e não fazer o mal. Ele só disse que ia fazer. E palavra de rei. Aí na hora, a mãe verdadeira, não, entrega o filho para ela. E a outra, que pouco se importava com a vida do menino, não se mexeu. Então foi então que ele viu que a mãe verdadeira era a outra, que a mãe não vai querer dividir o filho. Se fosse dividir o filho, entende assim, ver o filho partido ao meio, que ia ser morto. Então a mãe, para não ver o filho morto, não, entrega para ela. Então, quando mandarem arruinares e edificares, então nessa hora Salomão edificou dando o filho à mãe verdadeira. Então é isso. Então quando as pessoas falarem, por perturbar, tentar, ou fazer algum mal, quer ver só no caso também, sabe de quem? Da menina dos olhos de Deus, que era tentada, e resumir a Bíblia aí e ensinar o entendimento bíblico. Que José do Egito fala das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Tem o mal do 7, tem a purificação do 7 também. O 7 pode ser, muitos usam, para determinar os 7 pecados, da maldição, da marca da besta. E
ao contrário, também é usado para libertação, para a salvação de Cristo, para a vinda de Cristo. E isso está oculto, e tem um anjo aí que nos abençoe. E de antemão, em revelação e visões, o nosso anjo protetor dos cristãos é o Miguel, é o nosso relíquia, é o nosso tesouro, ele que está aí nos protegendo. Vinde Espírito Santo, então, tem anjos de Deus nos protegendo. E de antemão, a menina dos olhos de Deus. Quando fala 10.000 mulheres de Salomão, está pensando que foi só 10.000? Foram 20.000. Sabe por quê? Porque após 10.000 mulheres, ou melhor dizendo, possa ser 10.000, mas no total que eles falam na Bíblia, mas possa ser que esse 10.000 seja dividido por 5.000 mais 5.000, que dá o quê? 10.000. O que a Bíblia fala, melhor dizendo, é nessa suposição aí mesmo. Porque no meio dessas mulheres aí existiu a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus ela entrou no meio dessas mulheres aí, dividiu no meio certinho. Então, quando fala 5.000 mulheres, ele teve 5.000 mulheres. Essas 5.000 mulheres foram, então, da boa aventurança, ainda teve um pouquinho de harmonia. Depois dela, todas elas sofreu a maldição de todos os males que as outras sofreram. E quando José do Egito fala das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, que fala dos flagelos, 7 flagelos. Esses flagelos correspondem à metáfora das mulheres sofredoras, que passa por o anticristo. E se ele não se converter, ele se torna o anticristo, que vai fazer elas todas sofrerem. Dizer que vai dar exemplo, lição, nada disso. Não pode, ele tem que se converter e casar. Enquanto não casa, acontecem uns flagelos e muitas perturbações, é muita tentação, é muita turbulência, que Deus tenha de misericórdia de todos. Então, 7 vacas magras corresponde a 7 flagelos aí. Que antes desses 7 flagelos teve as 7 vacas gordas. Então, os tempos bons já tiveram. Depois surge uma mulher que é como se fosse a menina dos olhos de Deus, mais purificada. Se ele não respeitar essa mulher, que vem como missão, e ela é profetisa, se ele não respeitar, porque a Bíblia tem muita coisa oculta, e livro oculto, o Miguel sabe de todas as coisas, o anjo sabe de todas as coisas, ela é a relíquia, onde está o livro, está em Miguel. Esse livro a gente não tem, não passou para a humanidade, mas é o livro de Miguel mesmo. O Miguel Arcanjo. E esse é o tesouro que pertence à profetisa. E quando todos estiverem diante desse livro, não vai haver nenhum idólatra. Está numa tumba esse livro. Que Deus tenha misericórdia de todos. E, dando continuação, as outras serão, depois das 7, serão flagelo. Então, essas mulheres aí do livro de Apocalipse, eles não falam mais, só fala do lado mal. Mas houve as 7 mulheres da vaca gorda, ou seja, de que teve um bom convívio. E quando surge uma mulher sofrida, que recebe então muito sofrimento, essa daí vale por todas as 7, e se não respeitar ela, essa daí é que vem acontecer, qualquer coisa que acontecer com ela, vai acontecer com todo o povo, porque ela é representante da terra. É a mãe de todos. E cuidado para não confundir a mãe, que tem 2. Tem a mãe apocalíptica, que causa o terremoto e a terra divide o meio, e tem a mãe, que é a mãe mesmo convertida, que vem para dar conselho. Se não ouvir os conselhos,
Mesmo ela falando palavras de arruinação, que às vezes vai ter que falar para consertar muitos. Quando mandarem arruinares e depois edificar, como Salomão fez com a criança, que ele disse que parta ao meio e depois edificou dando a mãe verdadeira. Então é isso. Então essas mulheres são tentadas. Essa mãe verdadeira aí, ela vai imitar aquelas que perturbam. Vamos supor, dar um exemplo. Porque ela é perturbada para causar ciúme. Isso aí é uma crença. Eles pensam que pode derrubar ela com essa crença. Uma crença satânica, da marca da besta, é por causa do dinheiro, é maçônica também. Vamos supor, perturba ela com alguém. Vamos supor assim um nome. É Érica. Outra pessoa, pode ser Joaquina, Margarida, sei lá o quê. Então, quando falar isso, ela vai chegar o momento de imitar o temperamento dessas mulheres, para eles pararem de costumes e imitações e perturbâncias, que é para gerar o ciúme, para causar aí a crença maçônica com ganho, mas não vai ser ganho não. O sofrimento de Jó, dando complemento aí, o sofrimento de Jó, a paciência de Jó foi tanta, que ele teve as chagas, seu corpo ficou todo marcado das chagas. Em Revelação, cuidado, que se a mãe tiver qualquer probleminha na pele, alguma coisa que envolve a paciência dela, por ela se manter na paciência e não ser nervosa, e ela ter também, mesmo qualquer alergiazinha, o povo vai passar por um perecimento maior do que essa alergiazinha, possa ser até uns ferimentos piores, profundos. Então, converta-se antes que seja tarde. Antes que seja tarde, porque se não se converterem e continuarem fazendo esses flagelos aí, vai ser pior, porque se a mãezinha aqui, ou melhor dizendo, se a mãezinha profética, não é que é desistir, deixar passar para os flagelos à distância, adiante, misericórdia. Aí depois desses mais 7, aí que vai surgir aí o arrebatamento dos mortos, e Deus e Jesus, para não deixar, aí vem então buscar os seus. Mas primeiro, todos vão sofrer as turbulações, até os inocentes perecerão. E é isso. Então, quando falar de uma Érica, de uma Margarida, seja lá o que for, ela vai ter que imitar o temperamento ruim dela, até para o esposo, ou seja lá quem for. Até nas características, nas vestes, seja lá o que for. Falou de fulana, ela vai lá e imita fulana, o temperamento. Para arruinar, para edificar, para ver se conserta. Porque o marido, ele quer ter vários relacionamentos. E não é que só o marido, é o povo que fica passando o marido para as outras. E é um sofrimento terrível isso aí, que ele se apega à mulher e ele não quer soltar. E é por causa do povo, da tentação do povo. O povo tanto tenta ele, como ela também, com esse costume aí. Aí ele vai dizer um tal de Érico, um Margarido, um Joaquino, e assim vai também. É terrível isso aí. E porque quem falar dessas imitações, dessa perturbação, é para arruinar, para depois de edificar, onde se diz Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o 10, para consertar o povo. Porque quem tiver nesse costume, nessa crença, isso é uma crença maçônica, isso é imitação de costumes, isso é costumes. É para sermos imitadores de Cristo e não de pecadores. Se for para imitar pecador, é para arruinar. Então, enquanto não imitarem Jesus, todos imitarem Jesus e ficar imitando o pecador, costumizando o pecador, a Bíblia manda arruinar. Isso é a missão dos profetas, é para arruinar. Então, se for para imitar ciúme, fazer ciúme a mãezinha ou o paizinho, ele vai ter que imitar o lado perverso para consertar aí o povo aí. É assim, desse jeito.
porque o povo gosta de imitação. Enquanto não saber imitar Jesus, vai ter que arruinar para edificar. Mas a gente ora, e não tem ódio não. Nem um paizinho, nem mãezinha tem ódio não, é porque é a missão mesmo, é a missão profética. Enquanto quando mandares arruinares e depois edificares. Salomão arruinou dizendo que ia dividir um menino no meio, mas ele não matou não. Ele edificou entregando para a mãe verdadeira, e assim vai. Se a Érica falou alguma coisa de matar, ou seja lá o que for, de junto da mãe profética, então ela vai dizer, ó, vai matar. Se a Margarida falou alguma coisa de vestes, de roupa curta, a mãezinha vai vestir roupa curta, e não julguei isso para aparência não. Se a Joaquina falou alguma coisa, então que perturbe a mãezinha, ela vai imitar a Margarida. Então é arruinar para edificar. E quando os forem sensatos e inteligentes imitar Cristo, aí beleza. Mas enquanto for imitadores e pretensiosos, os criticadores, mesmo criticando a aparência da mãezinha, são todos pretensiosos. Então é isso. Se for para imitar pecador, é para imitar o lado temperamental de todos e de todas. Glória a Deus, aleluias. E quando mandares arruinares e edificares. Essa é a missão dos profetas e dos reis e rainhas.